Fala pessoal, aqui é o Marcelo Jabulas e estamos de volta aqui no Pisca Alerta e hoje o assunto é mais uma vez SUVs, utilitários esportivos. Pois é, recentemente a gente publicou um nosso vídeo em que a gente explicava ali as diferenças entre Pulse e Argo. No entanto, muitas dúvidas ficaram no ar. Uma delas é, o que faz no automóvel um utilitário esportivo? Pois é, existe uma regrinha, pois é, uma tabelinha ali de afazeres a serem cumpridos, eu vou explicar agora. Bom, para falar de SUV, a gente tem que fazer um retorno bem breve ali aos primórdios do automóvel. Quando o automóvel entrou ali em produção em série, no começo do século XX, você tinha ali uma estrutura base, você tinha um chassi com 2 eixos, 4 rodas, você tinha o cofre do motor à frente, você tinha ali a cabine, o habitáculo do motorista e o passageiro ao lado, e para trás você podia ali configurar com uma caçamba para ser um caminhãozinho. Durante bastante tempo você tinha ali essas configurações bem distintas, né? Você tinha opções ali de carro só de 2 lugares, 4 lugares, com capota, sem capota, e você tinha a opção ali do caminhãozinho aberto e você tinha a opção do caminhãozinho fechado. E depois da Segunda Guerra, quando a indústria viu que poderia utilizar aqueles veículos militares, como o Jeep, né, o primeiro Jeep, para uma aplicação para uso todo-terreno para transporte de pessoas e transporte de cargas, e fizeram os primeiros utilitários, como por exemplo a Rural. Pois é, era um carro que poderia levar passageiros, carga, material, carro para trabalho, acessar terrenos acidentados, coisas do tipo, e o nome dizia, veículo utilitário, né, para várias aplicações. E chegamos onde nós chegamos. Daí passaram a montar SUVs a partir de picapes, no caso ali da Blazer, no caso do Explorer, né? Hoje a gente ainda tem a Trailblazer, você tem ali o Mitsubishi Pajero Sport, né? A Toyota SW4, e posteriormente surgiram também os SUVs monobloco, né? Como Toyota RAV4, BMW X5 e os derivados de hatch como o EcoSport, e hoje você tem ali modelos como o Pulse e o Nivus aí, que são os mais recentes. E o grande lance é o seguinte, o que faz então de fato um carro um SUV? Para tentar equilibrar essa coisa, pois o negócio ficou um balaio de gato danado, todo mundo tem um SUV, botou um para-choque preto, subiu um pouquinho a suspensão, um pneu borrachudo, todo mundo já chama o carro de SUV, e para tentar dar uma regularizada na coisa, o Inmetro publicou uma portaria em 2013, a portaria 522, que define ali parâmetros para um automóvel ser categorizado como um utilitário esportivo. Pois é, para o seu carro ser tabelado como um SUV, ele precisa atender 3 requisitos numa lista de 5 opções. Pois é, ele precisa de um ângulo de ataque mínimo de 23 graus, pois é, com uma tolerância máxima de 1 grau negativo. Então, um carro com 22 graus de ângulo de ataque, ou seja, né, aquele ângulo ali da ponta do para-choque, se ele consegue subir ali um obstáculo sem raspar, se tiver 23 graus, já é válido. E você tem um ângulo de saída que é bastante importante quando se trata de um automóvel utilitário. Afinal de contas, não é um carro que está andando no plano, é um carro que está andando em terrenos acidentados. Então você pode subir uma pirambeira de repente quando passa à frente, mas a traseira raspa. A traseira fica para trás, aí você deixa o escapamento lá. O Inmetro define que é necessário ter pelo menos 20 graus de ângulo de saída, com uma tolerância também de -1. Outro critério definido pelo Inmetro é o ângulo de transposição de rampa. O que é isso? É o meio do carro. Quando você sobe numa rampa é o meio do carro, né? Uma analogia bem simples, é aquele carro rebaixado que vai passar no quebra-mola e fica lá com o meio balangando, parecendo uma balança. Pois é, então você tem que ter um ângulo mínimo de rampa, né, para transpor, para o carro não raspar o fundo. E o Inmetro considera como 10 graus e uma tolerância de 1 grau a menos. Bom, tirando isso, você também tem a altura livre do solo. Você tem a altura livre do solo para o eixo dianteiro e o eixo traseiro. Para o eixo dianteiro, o Inmetro considera ali 20 centímetros de altura livre com uma tolerância de 2 centímetros menos, ou seja, o mínimo permitido são 18 centímetros para o eixo dianteiro e no eixo traseiro 18 centímetros com tolerância de 2 centímetros também, né? A diferença é o seguinte, não é o que você está vendo de fora, é o que você vê por baixo, né? Você tem o cárter, tudo isso, essa altura toda é considerada, né? Você precisa de ter uma distância mínima do cárter, uma distância mínima ali dos seus componentes de suspensão, né? Então, né, escapamento, ou seja, eles vão medir o carro ali, o ponto mais baixo do carro na traseira e o ponto mais baixo na parte frontal, e definir que precisa de 20 centímetros na frente, 18 atrás, tolerância de 2 centímetros. Então, a partir
dessas especificações, o Inmetro valida que se você atender 3 delas, você já tem um SUV. Né? E isso aí, bicho, permitiu com que a indústria explorasse com mais ênfase e pudesse realmente nomear os seus automóveis como SUV. Tem uma grande demanda pelo SUV, a galera compra o Nivus, compra um Tiggo 3X, são carros derivados de carros pequenos, mas que no imaginário do consumidor ela está comprando um Range Rover e quer fazer uso disso. Bom, de certa forma é o seguinte, esses 20 centímetros de altura livre, esses ângulos de ataque e saída, vão te dar uma certa praticidade no seu uso cotidiano, ainda mais que a gente vive no Brasil, onde você tem uma buraqueira dos infernos, então, bicho, para poder trafegar ali sem ficar estourando o seu carro, sem bater o seu cárter, uma altura livre é bem-vinda, né? Além disso, são carros que usam pneus ali com ombros mais largos, né? Justamente ali para vender essa onda de SUV. Você tem ali para-choques laterais ali, caixa de roda, sais ali com molduras em preto, que foram projetados ali para não sofrer arranhão quando você está usando, assim, por exemplo, no off-road, recursos que te dão uma certa proteção, ou seja, não vai cascar a sua pintura ali, bater uma pedrinha, bater num galho ali, esbarrar, não vai detonar a sua pintura, fica no plástico. E mas é um pouquinho mais alto, sei lá o que, vai no sítio, numa boa, vai, ando na estrada de terra sem detonar, bater o fundo, sem rebentar o assoalho, vai, pode ter, passa de boa, né? Assim como um Renegade, um Compass, um EcoSport e um Captur. Mas você não tem um automóvel para aplicações severas, né? Então, isto posto, uma explicação o que faz de um automóvel ser um SUV ou não, né? Tem muita história, tem muito marketing nessa história. Então, meu amigo, possivelmente aquele seu carrinho com aquele visu aventureiro, com aquela frente invocadinha, com carinha de mal, manda muito bem no asfalto, vai lá no sítio numa boa, passa ali naquela terrinha batida tranquilo, mas não inventa de fazer dele um off-road, pois ele não é off-road. Aí você vai ter um problema grande pela frente, beleza? Espero que tenha sido explicado, né, quais são os critérios que fazem do seu automóvel um SUV ou não. Depois você pode até medir, faz as medições. Inclusive em 2018 eu publiquei no Carros com Camanzi que um dos SUVs mais valentes de todos os tempos era a Volkswagen Kombi. Pois é, a velha guerreira, você tinha altura livre de sobra, ainda você tinha um motor traseiro e pneu linguiça, ou seja, bicho, carro para off-road hardcore, não te deixaria nunca na mão a velha guerreira, beleza? Então, se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like, comente, né? Fala o que você acha dessa história toda, dessa onda do SUV. Se você quiser ver mais conteúdos meus, dá um pulinho lá na garagem Jabulas, o link tá aí. Tem uns negócios bem legais lá que você vai curtir também, tá bom? É isso aí, um grande abraço, até a próxima, valeu!